Irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39, onde foi feita a leitura oficial. Diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no reino de Deus. Em outra tradução diz assim: lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Jesus disse: em verdade lhe digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O tema da minha mensagem hoje é conversão no leito de morte. Conversão no leito de morte. Embora, irmãos, havendo uma divergência sobre a conversão de Charles Darwin. Quem conhece aqui Charles Darwin? Charles Darwin ficou famoso, depois da publicação do livro dele, A Origem das Espécies. Ele ficou conhecido como o pai da evolução. Este homem, ele foi criado dentro do mundo cristão, dentro do universo cristão. Ele estudou teologia e, mais na frente, ele resolveu se dedicar à pesquisa. E daí ele criou uma teoria chamada teoria da evolução. Claro que vieram outros antes dele, mas ele elevou essa teoria, essa ideia, e ele ficou famoso. Alguns dizem que, por ele ser tão naturalista, materialista, ele não se converteu. Por dois motivos. O primeiro motivo foi porque os filhos dele disseram que ele não tinha se convertido antes de morrer. E o segundo motivo foi que ele, 2 anos antes dele morrer, ele escreveu uma carta-resposta para alguém que dizia o seguinte: lamento ter de informá-lo que não acredito na Bíblia como revelação divina e, portanto, tampouco em Jesus Cristo como Filho de Deus. Porém, existem outros relatos. Antes dele morrer, ele estava muito doente. Antes dele morrer, esse missionário chamado Robert lhe fez uma visita e ele aceitou Jesus e entregou a sua vida a Jesus Cristo. Mas vem a pergunta: o que nós ou você faria se soubesse que era o último dia da sua vida? O que você faria ou o que alguém faria se soubesse que hoje seria o último dia da sua vida? Talvez, se ele ouvisse que o mundo iria acabar amanhã, ele receberia ou ficava mais satisfeito do que ouvir seria o último dia da sua vida hoje. Você já imaginou se alguém recebe, vai ao médico, faz um check-up, depois leva esses exames ao médico e de repente o médico diz assim: você tem tanto dia de vida. Você tem 5 dias de vida. Você tem 3 dias de vida. Você tem uma semana. Como essa pessoa reagiria? Como essa pessoa se comportaria? Agora, você já imaginou se nós soubéssemos o dia que nós iríamos morrer? E no último dia da nossa vida, o que nós, quando soubesse, recebesse essa mensagem, o que nós iríamos fazer? Qual seria a nossa posição? Eu me lembro, quando eu era adolescente, talvez pelo Brasil, ser tão evangelizado, a gente ouvia muitas mensagens. E algumas vezes eu recebia mensagens de folhetos bíblicos que diziam assim: se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria?
Mas a gente viu, isso tomou uma proporção tão grande que a gente via isso em reportagem. E até mesmo sendo mentira, mas algumas pessoas já diziam assim, o mundo vai se acabar no século XX, exatamente no ano 2000, o mundo vai se acabar. Mensagens bíblicas que anunciavam e perguntavam, se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria? Nós, adolescentes, uns diziam assim, eu procuraria a mulher mais bonita do Brasil e do mundo para passar uma noite com ela. Aquela brincadeira de adolescente, de infância, e até mesmo algumas pessoas se posicionam com ideias sem saber a gravidade ou a intensidade da pergunta. Se nós recebêssemos uma mensagem hoje de Deus, e a mensagem dissesse essa assim, hoje é o último dia da sua vida, o que você vai fazer? Lembra da parábola que Jesus propôs uma parábola onde Deus perguntava, se hoje Deus pedir a tua alma, o que tu tens preparado para quem será? Era a mesma coisa, é a mesma mensagem, de forma diferente, né? Se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria? Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua postura? Qual seria a primeira coisa que você pensaria e iria de fato fazer? A morte é uma realidade para todos nós, não importa se é branco, se é preto, se é marrom, se é amarelo, não importa. Não importa a etnia, se é brasileiro, se é americano ou se mora na África, não importa. A realidade da morte é um fato. Não precisa nem a Bíblia falar, nem tampouco a ciência dizer que todos nós um dia iremos morrer, porque isto é um fato. Todos nós sabemos que um dia nós iremos morrer. E não existe barganha com a morte, não existe uma barganha onde a gente possa comprar para passar mais 40 anos aqui na Terra. Eu estava ouvindo um humorista apresentando como se fosse a morte chegava a ele e a morte dizia, hoje é o dia, é agora. Era um grande empresário e ele começava a conversar com a morte, a dialogar com a morte para ver se a morte seria convencida e pouparia ele. E no final das contas ele ofereceu muito dinheiro e perguntou à morte, morte, quanto você quer para que eu viva mais 40 anos aqui na Terra? A morte dizia, não tem jeito, é hoje. Então a morte é uma realidade. A morte é um fato. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado a morrer apenas uma vez e depois disso segue-se ao juízo. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2 diz assim, é melhor estar num velório do que ir a uma festa, pois todos vão morrer um dia. E é bom pensar nisso enquanto ainda há tempo. Além do versículo dizer que a morte é real, a morte é um fato, ele está dizendo aqui que é melhor estar em um velório do que estar em uma festa. Porque na festa ninguém pensa em nada, não pensa nas consequências, não é verdade? Mas quando chega diante de uma morte, quando se vai a um velório, é um caso a se pensar. Diante de nós, diante dos nossos olhos ali, está mostrando o que vai acontecer comigo, com você e com todos nós, sem exceção. Do jeito que aquela pessoa morreu, nós também iremos morrer. A morte é uma realidade, a morte é um fato. Mas vem a pergunta, o que você faria se soubesse que hoje seria o último dia da sua vida? Irmãos, o que é que nós faríamos? O que é que a humanidade faria? O que é que as pessoas fariam se hoje fosse o último dia da sua vida? É um caso a se pensar.
Final de ano, as pessoas procuram, não é verdade? Alguns colegas, amigos que brigaram e vão ali tentar se reconciliar para iniciar o próximo ano com saúde, com paz, com amizade. Vai tentar resolver um problema que talvez um ano inteiro, não resolveu. Mas no final do ano se procura-se. Eu não sei se vocês são dessa época, mas quando eu estava no Recife, na minha infância, geralmente a gente fazia isso. Era um costume do povo. Nós, quando se deparávamos com alguém que nós não falávamos mais, nós chegávamos diante dela, dava a ela um feliz ano novo, e ali se reconciliava, se pedia perdão, e ali se tornava novamente amigos, colegas. O que faríamos se hoje nós recebêssemos uma mensagem de Deus que dissesse: hoje é o último dia da sua vida? O que faria? Quem acredita em Deus, irmão, geralmente faria como muitos fazem. Iria se reconciliar com Deus, iria buscar a Deus, iria tentar salvar a sua vida, a sua alma. Aqueles que não acreditam em Deus, mesmo não acreditando, mas a morte é uma realidade, mesmo não acreditando, vida após a morte é uma realidade. Não tem como esconder. Se alguém dissesse assim: não existe a reencarnação, eu vou morrer, irei passar pelo purgatório e depois irei encarnar em um outro corpo e voltar à vida novamente, porque é assim que o mundo é. Mas a morte é uma realidade e não tem como ninguém provar que nós iremos passar pelo purgatório e passar por aquele processo de reencarnação e voltar novamente. A Bíblia diz que a morte é uma realidade. A Bíblia diz que o ser humano, depois da morte, segue-se ao juízo. Quando morre sem Deus, sem salvação, morre sem paz e sem oportunidade mais, porque após a morte, ele vai seguir ao juízo, e tudo aquilo que ele fez será julgado diante de Deus. E a Bíblia diz que será julgado diante do grande trono branco, que é o juízo final. Então, por mais que alguém tente se esconder aqui neste mundo, fazendo as coisas erradas, contrário a Deus, contrário à Bíblia Sagrada, contrário à palavra de Deus, mas um dia ele irá se deparar diante do grande juízo, diante de Deus, e ele será julgado. E tudo o que ele fez não será como ele estivesse diante de um simples tribunal de homem, juiz, de advogado, de promotores ali, que ele pode mentir, o advogado pode mentir e tentar esconder e sair impune. Não. Diante de Deus, toda a nossa vida, toda a vida do ser humano será colocada diante dos seus olhos, e ninguém escapará do grande juízo de Deus. Não tem como escapar. A morte é uma realidade, e é preciso pensar o que faríamos se hoje fosse o último dia de nossa vida aqui na terra. Deveríamos pensar se hoje fosse o último dia. Por mais que talvez alguém negue que Charles Darwin, ele não se converteu, até porque o homem ganhou muito dinheiro e assim criou um nome, é o pai da evolução. Mas existem vários testemunhos de pessoas, de filhos, de esposa, de esposo, de pais, de filhos que viram os seus entes queridos antes de morrer, antes de partir deste mundo, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Então, o que nós faríamos se hoje fosse o último dia de nossa vida? A verdade é, irmãos, que o melhor seria entregar a nossa vida, olhar para Jesus enquanto nós estamos com vida, hoje, agora. Porque a Bíblia diz que amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia em que nós precisamos entregar a nossa vida, não é amanhã, nem depois da manhã.
Não é chegar ou estar em um leito, esperando só darmos o último suspiro. É aí onde nós vamos pensar em um irmão na igreja evangélica, no pastor, para vir à minha casa, para orar por mim e eu entregar a minha vida. Não! Precisamos entregar a nossa vida hoje. O escritor ao Eclesiastes, capítulo 12, diz assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. É hoje, enquanto você tem vida, enquanto você tem fôlego, enquanto você respira, enquanto há oportunidade para nós, precisamos chegar a Deus. E a Bíblia diz que aquele que chega a Deus, Deus ele não lança fora aquele que vai a Deus. Irmãos, é uma realidade. O irmão Arnaldo estava me mostrando um vídeo aí, umas fotos de um acidente. Um rapaz de moto, um acidente de carro ou de caminhão, eu não sei, não me lembro agora, mas ele teve um acidente e as fotos que tiraram dele foi apenas dos pedaços dele. Pedaço de perna para um lado, pedaço de braço para o outro, cabeça para o outro lado. Aquele moço, aquele homem, ele morreu sem ter tempo de ouvir a mensagem. Se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria? De repente pode dar um ataque, de repente alguém pode morrer em um acidente e não ter a oportunidade, sabe, de ouvir a mensagem, esta frase, este verbo, aonde nos alerta a tomarmos uma atitude, a tomarmos uma decisão, a nos aproximar de Deus. Possa ser que essa oportunidade, como hoje, para muitos não estão tendo, mas para você ou para alguns, para nós, temos esta oportunidade. Irmãos, quando Jesus ele foi crucificado, ele foi crucificado no meio de dois ladrões. Jesus foi crucificado no meio de dois criminosos. A Bíblia diz que um dos criminosos começou a zombar de Jesus. Ele começou a desfazer de Jesus. Ele começou a desrespeitar Jesus, a zombar Jesus, a desfazer dele. Ele comparou Jesus igual a ele. Ele chegou até a dizer o seguinte: olha, insultando Jesus, se tu és de fato o Cristo, salva a ti mesmo e a nós também. Pois ali eles foram crucificados juntos com Jesus. Só que Jesus era honesto, Jesus era o Salvador e continua sendo. Jesus ele fez as coisas boas, curou, salvou, libertou, paralíticos andaram, cegos, mudos ouviram, surdos falaram, e assim por diante. Jesus só fez coisas boas. E todos sabiam, até mesmo aqueles ladrões que estavam lá, sabiam que Jesus não era um criminoso, era um homem justo. E a Bíblia diz que um deles disse assim: como pode tu dizer essas coisas contra um homem justo? Nós o conhecemos e nós sabemos o porquê nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós merecemos. A sentença que foi dada para nós, parafraseando, foi legal, foi justa, mas a sentença que foi dada contra este homem é injusta. Aquele homem zombou de Jesus. Mas antes de Jesus chegar ao Calvário, antes de Jesus ser crucificado, irmãos, Jesus ele passou por um processo difícil. Jesus ele foi chicoteado. Segundo a história diz que na ponta do chicote romanos tinham bolas de chumbo ou cravos de ossos, que quando lançava sobre as costas dos sentenciados, o carrasco, quando ele lançava e batia, quando puxava, arrancava a pele, furava. E Jesus ele foi espancado, esmurrado. E indo de caminho ao Calvário, um negro,
porque Jesus estava debilitado, tinha perdido muito sangue, caiu. E um africano que estava passando naquele momento foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. O madeiro que Jesus levava, aquele negro africano levou, ajudou a levar, foi obrigado a levar. E Jesus, chegando no Calvário, foi crucificado. Os pregos que foram cravados nos seus punhos. E lembre-se, irmãos, que a morte de cruz era a morte mais cruel existente no mundo antigo. Quando alguém era crucificado, a pessoa ia morrendo aos poucos. Passava de 5 a 6 dias ali, na cruz, pendurado na cruz. Sol, frio à noite, sem água para beber, as suas forças se esvaindo, iam saindo, eles iam cansando porque era crucificado em uma posição que depois ele iria arriando o corpo. Quando ele arriava o corpo para frente, ele não conseguia mais respirar. Até que no 5º dia ou no 6º dia, ele não tinha mais como resistir, ele relaxava e morria asfixiado. Mas antes dele morrer, ele passava 5 a 6 dias ali, pendurado em um madeiro. E Jesus passou tudo isso por nós, por mim e por você, por todos nós, por amor a mim e por amor a você, por amor à humanidade. Os criminosos que estavam ali dependurados, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Perceba, irmãos, que aqueles homens, eles tinham apenas alguns dias. Seus dias de vida já estavam chegando. Eles iriam durar apenas 5 ou 6 dias. A Bíblia registra, é um único fato na Bíblia Sagrada que mostra um único fato. Um ser humano recebendo a oportunidade no leito de morte. O único, você não encontrará nenhuma passagem bíblica onde Deus deu a oportunidade. Ele já estava sentenciado. A Bíblia não fala quantos dias eles passaram, nem por quantos dias ele começou a insultar Jesus, não. Mas os seus dias estavam contados, a sentença foi dada, foi executada. Ele estava na cruz, dependurado, crucificado juntamente com Jesus. E mesmo assim, um dos 2 ladrões, um dos 2 criminosos que estavam ali, pendurado, crucificado, estava só esperando os últimos dias, ou as últimas horas, ou os últimos suspiros de sua vida. Eles iriam morrer. Ali não tinha ninguém que pudesse salvar a sua alma, a sua vida. Não. Soldados estavam ali vigiando, para que ninguém se aproximasse da cruz, para que ninguém salvasse ou tentasse salvar alguns que estavam lá. Dos 3 que estavam crucificados, e um deles era o nosso Salvador. Não. Mas a sua sentença estava dada, estava só esperando. Hoje em dia não é diferença, e sempre foi assim, irmãos. Existem pessoas que têm coração duro. Coração duro. Pessoas que não respeitam a Deus. Pessoas que não respeitam as coisas de Deus. Antigamente ouvia-se dizer, quando alguém tentava roubar ou roubava uma igreja, as pessoas diziam assim: olha, roubou a igreja, pode ter certeza que a mão de Deus cairá sobre a vida dessas pessoas que roubaram a igreja. Hoje em dia o que você escuta mais são ladrões de igreja, roubando som de igreja, roubando, irmãos, igrejas.
não respeitam mais ninguém das igrejas. Eu morava no Recife, geralmente quando nós íamos evangelizar em uma favela, sabe? Onde tinha maconheiro, onde tinha as pessoas que viviam no crime ali, nas drogas, no mundo ali, do crime. E nós chegávamos para evangelizar essas pessoas, nós éramos bem recebidos. Entre, irmão, venha, irmão, pregue Jesus para mim, estou precisando, faça uma oração por mim, irmão. Nós pregávamos a palavra de Deus, as pessoas ali recebiam oração, nós convidávamos essas pessoas para ir à igreja. E algumas vezes nós ouvíamos testemunhos de pessoas, ex-drogados, ex-traficantes, sabe? Que estavam na igreja já contando o testemunho, né? Do livramento que Deus lhe deu e da nova vida com Cristo. Hoje em dia, cada vez mais que nós vamos passando, as coisas, sabe, vão se estreitando. É como o funil, sabe? A quantidade de pessoas incrédulas que não acreditam na palavra estão aumentando cada vez mais. Pessoas que não respeitam mais a visão cristã, usam a Bíblia como se a Bíblia, sabe, falam da Bíblia como se a Bíblia fosse um livro ultrapassado, como se a Bíblia fosse um livro, sabe, retrógrado, um livro antigo. Pessoas que não entendem, mistura passagem do Velho Testamento, culpando Deus pela morte de crianças, como se essas pessoas não estudassem história, não soubessem que o mundo antigo era assim, era olho por olho, dente por dente, como diz a Bíblia. Mas sem conhecer a Bíblia, as pessoas, sabe, criticam Deus e dizem mais: eu não creio em Deus. Deus para mim é tudo. Deus para mim é um objeto. Deus para mim, Ele é o vento, Ele é amor, é um amor. Define Deus como se fosse um objeto. Deus é amor e nada mais, não é justiça. As pessoas, sabe, hoje em dia o que nós encontramos e deparamos são pessoas que às vezes, sabe, para tentar apagar ou aplacar as verdades de Deus, criticam o Evangelho. Mas a verdade é que a morte vem para todos, e um dia nós iremos nos deparar com a morte, e não importa se é famoso, não importa se é bonito, não importa se é branco, se é preto, não importa onde mora, se no Brasil, se no Nordeste, ou na grande capital, não importa, a morte vem para todos, sem exceção. Agora, uma coisa é certa, que a oportunidade Deus está dando para todos nós, como deu para mim e como deu para você. Deus está nos dando a oportunidade. Amanhã pode ser tarde demais. Talvez, né, você não tenha a mesma oportunidade que eu tive, que nós tivemos aqui. Talvez a oportunidade que você está esperando amanhã, e Deus está dando hoje, amanhã pode ser tarde demais. Lembra-se, irmãos, que a morte, além de vir para todos, a morte é uma surpresa para todos nós. Quando eu perdi uma pessoa que eu gostava muito, ele nem fazia parte da minha família, quando eu soube que ele tinha morrido, mas eu chorei, triste com a morte dele. Era uma pessoa tão boa, uma pessoa que a gente amava, uma pessoa que a gente tinha um carisma grande por ele, e ele partiu. Uma pessoa tão boa. Veja, não é preciso ser ruim para o dia dele vir ao fim, ou o dia de vida dele vir ao fim. Não precisa ser ruim, tanto faz bom ou ruim. A morte vem para ele, vem para o bom, vem também para o ruim. E não existe, irmãos, um argumento, não existe. A oportunidade que Deus nos dá é como Deus deu a Ezequias. O rei Ezequias, em uma guerra, ele foi ferido. E essa ferida se tornou uma doença. O ferimento piorou, ele passou a ficar muito doente. E os seus dias estavam contados. Os seus dias de vida estavam contados.
Assim como o meu, assim como o seu, assim como os nossos dias estão contados. Os dias de todos nós estão contados. Não adianta, irmãos, a gente dizer assim, eu vou viver muito. É bom a gente dizer que vai viver muito. E Deus quer que nós vivamos muito. E pedimos a Deus para viver muito e viver bem. É o que Deus quer para todos nós. E é claro que Deus ele guarda os seus, mas ninguém está isento de morrer. Ninguém está isento de partir deste mundo. Ninguém. Não adianta ter carro novo, não adianta ter casa nova, não adianta, é bom ter, tem que ter. Mas isso não adianta ter dinheiro no banco, não adianta ter carros, apartamentos, sabe? Poupança no exterior, não adianta, tudo isso fica. E nós partiremos. Agora, o que mais importa é para onde nós iremos. Para onde nós iremos? Para onde, após a morte, para onde nós iremos? Este homem aqui, um dos ladrões, criticou aquele que estavam zombando de Jesus. Esse homem é justo. Falou com Jesus e disse assim, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, quando entrares no teu reino, quando o Senhor for para a eternidade, lembra-te de mim. Jesus, ele sabia que aquele homem de fato se arrependeu. O que foi que ele disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi crucificado, foi sentenciado às 7 horas da manhã, de manhã. Meio-dia, eles estavam dependurados em uma cruz. Jesus e aqueles 2 ladrões. 6 horas da noite, ele, o único Jesus e o único ladrão que se arrependeu, já estava na eternidade. Aleluia! Assim a nossa vida só precisa um sopro e nós partimos deste mundo. O rei Ezequias, irmãos, ele estava esperando viver mais, estava esperando desfrutar mais, estava esperando governar mais ainda, estava esperando, sabe? Estava esperando. E de repente o Senhor usou o profeta Isaías e disse, vai lá na casa do meu servo, no rei Ezequias, diz a ele que põe a casa em ordem porque ele vai morrer e não vai viver. Nós iremos morrer, não importa quando isso vai acontecer. Um dia o fim da nossa existência vai chegar. E não pensa que é porque é velho que as mortes não chegam para o jovem, para os novos. Pelo contrário, a morte também vem para todos. Seja novo, seja velho, esteja com saúde. O homem dizia assim, morte, eu estou com saúde. Eu não sinto nada no meu corpo aqui, eu estou com saúde. Eu tenho 40 anos, morte. Eu estou aqui com saúde. A morte dizia, não tem jeito, vai ser hoje. É hoje que você vai partir, não é amanhã. Aí a morte dizia, lembra que você fumava muito? Que você bebia muito? Lembra que você passava noites e noites bebendo, se prostituindo, lembra tudo isso? E ele dizia, mas morte, isso foi ontem, hoje é outro dia. Mas a morte chegou para ele naquele dia. Este fato não é uma realidade, mas traz como exemplos para nós, para as nossas vidas. O rei Ezequias esperava de Deus a cura, esperava de Deus que ele fosse viver muito, mas a resposta de Deus foi o seguinte, Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vais viver. Os irmãos sabem o desfecho dessa mensagem aí, dessa história. Ele orou ao Senhor e o Senhor acrescentou mais 15 anos de vida. Mas a oportunidade que Deus está nos dando é hoje. Hoje é a oportunidade, sabe, que Deus está nos dando para pararmos. Nós, cristãos, crentes, que falamos que somos salvos na pessoa de Jesus, precisamos parar para fazer uma reflexão. Se hoje Jesus viesse nos buscar, será que estaríamos preparados para ir para a eternidade junto com Ele? É um caso a se pensar. Será que hoje, se Jesus viesse hoje, estaríamos com condições, sabe, de ir para o céu, de ir para o paraíso, de morar com Deus? Ou será que nós diríamos, como muitos ímpios dizem hoje, né? Diziam e continua dizendo, Deus sabe. Deus sabe.
Porque hoje em dia, praticamente, a gente vai ouvir isso da boca de muitos crentes. Se Deus pedir a tua alma hoje, o que tu fizeste com a tua vida até hoje, você subiria para a eternidade? Você subiria para o céu? Você iria para o paraíso? Para as mansões celestiais que Jesus preparou? Não importa se você seja jovem ou velho. Porque a partir do momento que um jovem, um adolescente passa a ter consciência, sabe? Ali começa a funcionar, a distinguir entre o bem e o mal, sabe? Ali já está a sua vida, ou se ajeita, ou se morrer, também perde a salvação. Que esta mensagem, esta reflexão, sirva para todos nós. Não somente para o ímpio, não somente para aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus Cristo. E uma coisa é certa, irmãos, a gente não deve esperar, sabe, para consertar a nossa vida diante de Deus no leito de morte. O leito de morte é a última oportunidade que Deus dá. É a última. Tem muitos que não desprezam essa oportunidade. Tem outros que nem ligam. Eu me lembro do meu sogro que dizia o seguinte: eu aceitei, eu enganei, aquele é um pastor besta, aquele é um irmão besta, eu enganei o irmão, eu enganei o pastor, ele pensa que eu aceitei Jesus, eu disse que sim, simplesmente para ele me deixar em paz. E é assim que muitos fazem, levanta a mão, diz sim, para os crentes deixar de fazer o convite, para os irmãos deixarem de convidá-lo, para os irmãos deixarem, segundo ele, de perturbar a sua vida, é assim. Mas não importa. O importante é que o fim de todos nós será o mesmo. Aqui na terra, viu, irmão? Aqui na terra. O fim de todos nós será o mesmo. Aqui. Mas o mais importante é depois que partirmos daqui. Para onde nós iremos. Amém? Que Deus continue abençoando a nossa vida hoje, amanhã e sempre.